Vamos orar, coloca a mão no seu coração. Deus Todo-Poderoso, é com muita alegria, Senhor, que mais uma vez nós estamos aqui na sua presença, te buscando, meu Pai, no melhor lugar do mundo, que é na sua presença, Senhor. Seja aqui comigo, seja através da transmissão, que cada um de nós, meu Pai, esteja aberto à sua voz. O Senhor está sondando os corações e que o Senhor encontre em cada um a sinceridade, Senhor. A sinceridade necessária para que o Senhor possa fazer uma grande obra nas nossas vidas, Pai querido. E eu peço, sustenta o seu povo, Senhor. Abra as nossas mentes, nos ajuda a desenvolver um caráter, um espírito elevado, um espírito que o Senhor se agrada, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, levanta, Senhor, no nosso meio homens poderosos, meu Pai, homens que se posicionam, mulheres sábias, meu Pai, famílias estruturadas, para que o Senhor possa levar, meu Pai, através de nós, as boas novas. Para que a sua palavra esteja em nossas vidas, Senhor, e nós possamos contagiar todos aqueles que estão ao nosso redor, meu Pai. Familiares, amigos, colegas de trabalho, que nós possamos ser relevantes neste mundo, Pai, naquele contexto, para aquelas pessoas. Mas primeiro nós precisamos ser relevantes diante do Senhor, meu Pai. Porque nós vemos na sua palavra, o Senhor crescia em graça, em estatura, em sabedoria, diante do Senhor e diante das pessoas. Então nós precisamos buscar isso. Se nós queremos ser relevantes neste mundo, relevantes diante das pessoas, nós precisamos ser diante do Senhor primeiro. Então eu te peço, Senhor, desperta em cada um de nós um coração aberto, um coração disponível, um coração disposto a te obedecer. Levanta, Senhor, homens fortes, mulheres sábias, pessoas realmente dedicadas a algo maior, que estão plantando para a sua eternidade. Não tenhamos mais, meu Pai, aqueles ainda conduzidos pela carne, pelas emoções, pelos impulsos, pelos desejos, mas que todos nós, meu Pai querido, sejamos guiados pela convicção da palavra. Que a sua palavra esteja viva dentro de nós. Que a sua palavra faça parte do nosso estilo de vida, que nós não venhamos a ter opções, que seja somente aquele tipo de atitude, aquele tipo de comportamento, Senhor, que não haja mais opções na nossa vida. A única seja a da obediência, a única seja de fazer aquilo que o Senhor espera de nós, aquilo que nós temos recebido, meu Pai. Ninguém aqui pode dizer que não sabe, que não entendeu. Não, Senhor. Nós temos bastante palavra, nós temos bastante ensino, mas nós precisamos viver tudo isso que nós temos recebido. Então eu peço, Senhor, levanta esse povo forte, esse povo ousado, esse povo corajoso. Levanta, meu Pai, homens e mulheres que estão dia após dia ocupando lugares de honra, lugares de destaque. Que o Senhor levante pessoas que estejam sempre por cabeça, Senhor, sempre por cima, sempre impactando o Senhor por onde passarem, que impactem os seus filhos, impactem o seu cônjuge, impactem os seus colegas, os seus familiares, impactem os desconhecidos e os conhecidos. Que venhamos ser esse tipo de pessoa, meu Pai, como os heróis da sua palavra, homens e mulheres cheios de situações, cheios de problemas, cheios de situações a serem trabalhadas, mas através da sua graça, eles foram abençoados e se tornaram bênção na vida das pessoas, Pai. Então é isso que nós precisamos entender. Não são pessoas perfeitas que o Senhor busca, mas pessoas disponíveis. Então eu peço que o Senhor nos ajude, Senhor,
Nos ajude a romper o medo, romper a procrastinação, romper a instabilidade, romper tudo isso que atrasa as nossas vidas. Porque nós aprendemos com a sua palavra exatamente isso. O Senhor não está buscando pessoas sem problemas e que já estão prontas. Pelo contrário, a sua palavra diz que o Filho do Homem veio buscar o que estava perdido. Então, se eu não me vejo perdido, se eu não vejo carente de uma ajuda, de um Salvador, eu não vou buscar ajuda. É a mesma coisa um médico. O médico não vai até as pessoas vão até o médico. Se a pessoa não enxerga que ela tem um problema, ela não vai buscar ajuda. Então que nós sejamos esses, meu Pai, que reconhecem a necessidade que nós temos do Senhor. Para que o Senhor nos encontre e nos ajude a acertar cada vez mais, Senhor. Nos ajuda. O Filho do Homem veio para aquele que estava perdido. Nós reconhecemos, meu Pai, nos ajuda. Nós precisamos de um caminho, nós precisamos de uma direção, e só o Senhor pode nos guiar, Pai. O Senhor é o nosso pastor, e nada vai nos faltar. Então eu te peço, nada vai nos faltar, meu Pai, quando nós temos o Senhor, porque se nós temos o Senhor, nós temos tudo. Nós temos tudo que nós precisamos. O resto é consequência. O resto o Senhor vai fazendo dia após dia, Senhor. O resto o Senhor vai suprindo. Porque o Senhor, sendo o nosso pastor, nós temos a certeza que todas as nossas necessidades serão supridas. Porque o Senhor guarda, o Senhor protege, o Senhor ajuda, o Senhor levanta. Então eu te agradeço, Pai. Te agradeço porque um dia o Senhor nos encontrou perdidos, sujos, machucados, feridos, e o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos favorecido. Eu peço a Tua bênção sobre cada um desses, meu Pai, que estão aqui comigo, na nave, cada um, meu Pai, que estiver nas igrejas, cada um, meu Pai, que estiver apenas pela transmissão, às vezes em outro estado, outro país. O Senhor possa abençoar cada um de nós, Senhor, com visão, com sabedoria, com equilíbrio, com maturidade, que o Senhor nos ajude nas nossas deficiências, nas nossas falhas, em tantas coisas que nós precisamos evoluir, romper, mudar. Nos ajuda, Pai, porque sozinhos nós sabemos que nós não temos força o bastante, porque a nossa guerra é uma guerra espiritual e nosso espírito precisa estar forte. Então eu te agradeço pela vida, te agradeço por esse dia, te agradeço por cada oportunidade que o Senhor nos dá para te buscar, os cultos, as orações, as palavras, tudo, meu Pai, todas as oportunidades que nós temos são para que nós venhamos a crescer, Pai. Que ninguém aqui veja tantas bênçãos, meu Pai, como meras questões da agenda do dia. Não, Senhor, nós não podemos enxergar assim. Tantos irmãos pelo mundo sonhariam em ter a abundância, Senhor, de oração, de palavra, de liberdade, para te buscar, infelizmente não tem, Senhor. E com aquele pouquinho, com aquelas migalhas que tem, Senhor, às vezes uma Bíblia só compartilhada entre dezenas de pessoas, às vezes grupos isolados, meu Pai, que não têm acesso a visão de outros pastores, palavras, pregadores, meu Deus querido, só tem lá aquele grupo, tentando interpretar através do Espírito Santo, sem ajuda, meu Pai, de outros que já passaram por aquele caminho, estão desbravando sozinhos, meu Pai, mas o Senhor está lá, os ajudando, os fortalecendo, e eles estão lá nessas condições, meu Pai, fazendo tanto. Nosso dever, meu Pai, é fazer infinitamente mais, é sermos infinitamente mais impactantes, Senhor, porque nós temos muito do Senhor. Graças à sua misericórdia, nós podemos ter quantas Bíblias quisermos, fazermos 24 horas de transmissão, se nós quisermos, e ninguém vai nos proibir, Senhor. Mas nós sabemos que o cerco está se fechando, as pressões estão aumentando e nós precisamos nos posicionar.
Então eu peço, Senhor, abençoa o seu povo, que tenhamos aqui pessoas realmente dedicadas e determinadas a construir uma grande vida, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo, meu Pai, nós te amamos, eu peço um culto abençoado, um trabalho, uma casa firme, abençoada durante todo o nosso dia, a madrugada, até amanhã. Que o Senhor nos ajude, nos sustente e nos abençoe, Senhor, porque sem a sua bênção nada faz sentido, sem a sua presença nada faz sentido, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Deus querido. Amém, amém e amém, graças a Deus. Eu quero começar aqui a leitura. 1 Samuel 22, 1 e 2, olha só. Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas. Fala comigo, pessoal. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito. Ok? E Davi se tornou o chefe deles. E havia com ele uns 400 homens. Ok. Aqui nós vemos, como nós até recebemos essa palavra na segunda-feira, o que é ser uma pessoa relevante? A importância de você buscar a relevância. No trabalho de segunda foi falado em relação ao Senhor Jesus, né, que ele crescia em estatura, em graça, diante de Deus e das pessoas. Então não adianta nós buscarmos apenas o favor das pessoas, se nós não formos relevantes para Deus. Se a nossa visão, nosso comportamento, nosso coração não também ser relevante para Deus. Então nós podemos ver aqui no exemplo de Davi que as pessoas foram até ele. E não foram as pessoas consideradas as melhores possíveis. Pelo contrário, foram aquelas que, aos olhos da maioria, se não todos, eram aquelas pessoas que não tinham perspectiva de nada, não tinham muito o que fazer, eram pessoas problemáticas na vida, frustradas, pessoas que davam mais dor de cabeça do que outra coisa. Porque não foram os soldados valentes, né, os mais corajosos. Quem foi até Davi? Foram todos os que estavam, todos. Será que eles acharam que Davi ia emprestar um dinheiro para eles, alguma coisa assim? Porque olha só, ajuntaram-se a ele não os mais fortes, os mais corajosos, os mais bem-sucedidos, os ricos, não, mas os que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas, os amargurados, os desgostosos, os sem esperança, os sem expectativa da vida, aqueles que já tinham talvez até desistido, né? Minha vida está uma porcaria, né? O que eu vou fazer da vida? Já fiz tanta coisa errada na minha vida, né? Que estava lá na caverna de Adulão. Mas ninguém vai até uma pessoa que não tem nada a oferecer. As pessoas seguem pessoas. As pessoas não seguem exemplos, palavras. Elas vão seguir exemplos. Davi não estava aqui falando, não, vem até mim porque eu sou o cara. Não. A fama dele, a relevância dele já era notória. Tanto que conforme vai passando o tempo, as pessoas vão falando, os líderes, os soldados, vão falando para ele, não, porque era você que estava lá nas nossas batalhas, era você que estava nas nossas guerras. Então ele já tinha uma imagem. Então nós precisamos entender que
A relevância na vida, ela não é adquirida da noite para o dia. Ela necessita de constância, de consistência, de foco, de dedicação. E quando nós focamos no Senhor, aquilo começa a ser automático. Porque nós vemos pessoas que estão buscando serem alguma coisa apenas na força do braço. E estão naquela luta e faz, se esforça, tal, mas ela está indo pelo caminho mais difícil. Quando ela deveria ir pelo caminho do Senhor. O caminho que dirige, que conduz ao Senhor. Porque nós vemos Davi buscando o favor de Deus e as pessoas indo até ele. Veja que os homens da palavra, eles não buscavam as pessoas, as pessoas iam até ele. As multidões seguiam Jesus. Os soldados, toda a população, as tribos, os líderes, iam até Davi. O rei foi até Isaac. Homens importantes iam até Abraão. Quando os egípcios estavam em dificuldades, o faraó falou, vão até José. Então a pessoa que tem relevância, as pessoas vão até ele. Então, e ninguém vai buscar uma pessoa que não tem nada para acrescentar. Por mais que a pessoa não seja um bom exemplo, aqueles que seguem veem alguma coisa boa. Como a gente vê, às vezes tem alguns políticos que não tem nada, não tem caráter, não tem nada. Mas alguém viu, seja bom, seja ruim, viu alguma coisa lá que podia acrescentar na vida dele. Então, nós precisamos entender isso. Esse poder da influência não vai sair simplesmente porque eu quero. Vai sair com esforço, vai sair com consistência. Então, como é que nós temos levado a nossa vida? Se nós falamos que nós queremos uma vida tão incrível, nós temos trabalhado para sermos relevantes nessa terra? Você tem trabalhado para ser um homem diferenciado? Uma mulher diferenciada? Uma pessoa realmente que por onde passa você deixa uma boa marca? Ou será que você é uma pessoa pesada ainda, crítica? Uma pessoa que está nesse grupo aqui, dos amargurados, dos endividados, dos em dificuldades. Quem vai querer seguir um endividado, um amargurado, um em dificuldade? Não, pelo contrário, as pessoas querem distância desses. Então como é que nós temos trabalhado para que a nossa vida seja diferente? Porque veja que todos eles foram até Davi. E Davi, talvez até por alguns minutos, talvez, né? Ele poderia ter pensado, né? Puxa vida, o Senhor me consagrou, me ungiu como rei, e os meus súditos são esse tipo de gente. Puxa, qual que é o problema comigo? Né? Porque se eu tirar como a palavra, né? Veja com quem você anda, eu vou saber quem você é. Puxa, só tem gente problemática aqui. Será que eu também sou problemático? Aí se a gente pensar, bom, homem afia homem. Bom, que tipo de gente que eu estou afiando aqui? Porque só está vindo gente difícil para mim? Pois é. Aí que está a diferença. O Senhor Jesus estava em locais, em lugares, ele falava com o corrupto, ele falava com a prostituta, ele falava com os pecadores, mas ele não ficava pecador. Mas quem estava perto dele era impactado pela palavra, pela verdade, ele saía mudado, ele saía transformado. Aqui Davi, um grupo de homens, de pessoas, de problemáticos iam até ele, mas ele não ficou problemático, endividado, amargurado, desgostoso. Mas desse grupo das pessoas que não tinham expectativa, não tinham esperança nenhuma, se tornaram os valentes de Davi. Desses saíram os 3 de Davi, os 30 de Davi, o grupo de elite de Davi, desse grupo dos amargurados, desse grupo dos desgostosos, desse grupo que não via expectativa mais em nada, saíram os valentes de Davi. E desses valentes tinham os 3.
3 homens especiais, 3 homens que não abandonavam seu posto, 3 homens que não deixavam aquilo que estava sob a sua proteção, sob sua responsabilidade, e abandonavam o posto. Teve lá a situação da plantação de lentilhas, que todos correram, mas ele ficou lá. Então, assim, muitos querem ser os valentes de Davi. Muitos querem ter um espírito como de Davi. Mas não é de graça. Não é de uma forma simples, natural, fácil, automática, espontânea, não. É com bastante determinação. E o problema da vida das pessoas é a falta dela. É a falta da determinação. É a falta da consistência, é a falta do plantar uma semente por dia, que seja, de boa semente. É a falta de você acreditar que fazendo aquilo lá, todo dia, um pouquinho que seja, você vai chegar lá. Tem um provérbio, não sei se é um provérbio oriental, não sei se é chinês, tal, que todos conhecem, que uma longa jornada começa no primeiro passo. Uma viagem, você pode vou até a Bahia, vou até Salvador. Você pode ir a pé? Pode. Pode levar meses, mas você chega. Uma longa jornada começa com o primeiro passo. Então hoje, muitas vezes, a gente pode estar numa condição assim, como desses homens. Pode estar com essa vida. Puxa vida, meu casamento está difícil, minha vida financeira está difícil, minha saúde, está tudo uma porcaria. Mas você tem vida, você tem poder de escolha, você tem o hoje. Aqueles homens também estavam cheios de problemas, mas eles tiveram uma oportunidade, eles não morreram antes. Eles tiveram a oportunidade de terminar os dias deles de uma forma muito diferente de como eles estavam. Então, cada dia o Senhor nos dá um presente. O presente de ter a consistência, o presente de buscar nele a mudança das nossas vidas. Então, como é que nós temos trabalhado todos os dias? Será que você tem trabalhado para ser o melhor no seu trabalho? Eu não gosto desse trabalho, então. Já tem um grande problema aí. Porque o meu casamento está uma porcaria. Você tem trabalhado para ser uma pessoa correta nesse casamento? Não, porque eu estou com dor em todos os lugares do corpo. Você tem feito a sua parte de cuidar da sua saúde? Não, porque eu estou sempre nervoso, oprimido, triste. Tem dia que eu acordo bem, tem dia que eu acordo mal. Você está buscando em Deus? Você tem alimentado o seu espírito da forma correta? Você tem trabalhado por essa estabilidade? Você tem trabalhado por ser cheio do Espírito Santo? Porque tem até uma palavra, agora eu não vou lembrar onde está, não sei se é em Eclesiastes, que fala que o sábio, consegui achar aí, pessoal, acho que está em Eclesiastes, eu não lembro agora exatamente, que o sábio, ele tem um semblante leve. Então o sábio, ele não é carrancudo, porque ele tem esperança, ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe o caminho que ele tem que trilhar, ele sabe, porque ele é sábio. E a sabedoria vem de começar temendo a Deus. Você pode não conhecer toda a Bíblia, você pode não saber muitas coisas, mas se você teme a Deus, você já é um sábio assim, que já está na frente de muitas pessoas. Quem é como sábio? Quem sabe interpretar as coisas? A sabedoria de um homem alcança o favor do rei e muda o seu semblante carregado. Então, a pessoa que trabalha por essa sabedoria, por essa consistência, ela tem um resultado totalmente diferente. Então não adianta nós reclamarmos dos nossos resultados. Não adianta nós reclamarmos da nossa vida, se nós não estamos fazendo a nossa parte. Se nós não estamos indo para alguém que é melhor do que nós.
que é mais espiritual do que nós, que é mais diligente do que nós, e apenas olharmos para esse, porque para Davi, a sabedoria de uma pessoa muda seu semblante carrancudo, faz sua face brilhar e pode alcançar o favor do rei. Então veja que a sabedoria alivia aquela tensão e faz sua face brilhar. Aí você vai fazer da forma certa e você vai alcançar o favor de Deus, o favor do rei. Porque uma pessoa fechada, carrancuda, ela não transmite a glória de Deus. Se você se intitula, não, eu sou cristão, e vive mal-humorado, vive fechado, vive reclamando de tudo, onde está a glória de Deus? Onde está? Porque aquele que busca sabedoria, que teme a Deus, que tem esperança no Senhor, a face dele é diferente, o semblante dele é diferente, a postura dele é diferente. Ele não anda igual um coitadinho, não, ele não é coitado. Ninguém é coitado. Porque eu tive esse problema, não me ajudaram. Pois é. A gente sabe, todo mundo tem uma história complicada, triste para contar. E aí, a vida é assim. E a gente precisa se levantar. Olha o Davi. Todo mundo perseguindo ele, sendo rejeitado. Aí quando ele está lá, vai lá ficar na caverna de Adulão, esperar baixar a poeira, o Saul sossegar um pouco, começa a chegar um monte de problema para ele. Um monte de gente problemática para ele. Puxa vida, não estava bom já de problemas, Senhor? Tem mais 400 problemas aqui? Pois é, e desses daqui saíram grupos de elite, homens incríveis. Então aí que está a diferença, você enxerga um líder, alguém relevante, alguém realmente com uma mentalidade diferenciada, porque busca a Deus, ele para de olhar as coisas como mais problemas. Ele começa a ser relevante porque ele se torna um solucionador de problemas. Então ele olha, ele muda a visão, a sabedoria alivia, puxa, em vez dele fechar a cara, puxa vida, 400 problemas na minha vida. Assim, ele alivia porque ele tem sabedoria. O Senhor está mandando. O Senhor está mandando pessoas. As coisas estão acontecendo. Olha como é que muda a perspectiva. Ninguém vai até ninguém segue ninguém que não tem nada a oferecer. As pessoas vão até alguém relevante porque ele tem algo a oferecer. Ele tem sabedoria, ele tem liderança, ele tem consistência, ele tem a palavra certa, ele tem uma atitude correta, ele tem resultados na vida dele que mostram, poxa vida, eu vou buscar isso daí. Eu vou acompanhar isso daí. O que essa pessoa tem para me acrescentar? Vixe, um monte de coisas. Então nós vemos que na vida tudo é uma corrida. É igual quando a gente vê aquelas imagens da São Silvestre, né? Saem aquelas milhares de pessoas andando devagarzinho assim, porque de tanta gente, quase uma vai chutando o pé da outra. Então milhares de pessoas saem juntas naquele bolo de gente, né? Mas somente alguns terminam. Somente 3 sobem ao pódio e somente 1 ganha a corrida. Mas sai um volume gigante, milhares, 10, 15, 20 mil pessoas. Uma fração, sei lá, 500, 1.000, 2.000, talvez terminam a corrida. O resto vai parando pelo caminho, só de querer se tirar fotos, já marcou lá a meta dele e tal. De correr na corrida no final do ano, então para ele já está feliz. Mas alguns querem terminar a corrida. Termina às vezes meia hora, 1 hora depois que o campeão já chegou, mas terminou. Então foi lá, às vezes saiu 15 mil, mas termina 2.000. Mas quantos sobem lá nos degraus? Quantos, pessoal? 3. Mas quantos ganham o prêmio? 1. Então é assim a vida.
Muitos correm, 3 sobem, 1 leva. Quantos milhões e bilhões de pessoas passaram já por essa terra? Mas nós lembramos de alguns. Por quê? Que eles foram melhores, incríveis, né? Não, não. A bispa falou, no domingo, cada um desses homens, desses heróis da palavra, tinham seus problemas. Abraão era velho, Gideão era pobre, né? O Jonas era hesitante, Pedro era impulsivo, Raabe era prostituta, Noemi era uma viúva velha, amargurada, Ruth era uma órfã, estrangeira. Então assim, se nós pegarmos Davi era o rejeitado, José, o escravo. Então assim, todos eles tinham problemas. Todos eles tinham problemas. Todos nós temos os nossos. A gente não pode falar, não, porque foi Abraão. Não, quem era Abraão? Se a gente olhasse para Abraão hoje. Mas daí não sai nada, já é um velho. O Moisés era um assassino, fugitivo e velho. O que vai servir? O que serve para Moisés fazer ainda nessa terra? 80 anos, assassino, não pode voltar para a terra dele, porque senão ele é morto, ele vai preso, morre. O que se espera de Moisés? De José, um Zé Ninguém, escravo, presidiário, para ficar melhor. O que se espera de um sujeito desse? Então, cada um tem suas lutas. A diferença está em como nós reagimos. É aí que está a questão. A gente não pode esperar pela vida perfeita, sem problemas. Não, a gente vai ter uma vida poderosa, mas com desafios. Então, todos querem o pódio, todos querem uma vida poderosa, todos querem o primeiro lugar, mas quantos estão correndo? Quantos estão tendo a consistência correta? Continuismo, estabilidade? Quantos estão fazendo? Todo mundo quer 10 vezes mais. Todo mundo quer ser 10 vezes mais abençoado, mais rico, mais poderoso, família abençoada, casamento incrível, todo mundo, né? Todo mundo quer, claro. Claro que todo mundo quer. Mas quantos querem pagar o preço por isso? Quantos querem serem chamados de loucos? De pessoas irracionais? Porque creem na mudança das suas vidas. Quantos que não chamaram Noé de louco? Quantos que não chamaram Abraão de louco? Quantos? Quantos que falavam, desse daí não sai nada, daí é doido. Quantos que não chamam, eu acho engraçado, né? Quando a pessoa está na bagunça, chega de madrugada, da balada, da festa, de todas as desgraças aí. Não tem problema nenhum, ninguém abre a boca para falar nada. Está tudo bem. Mas vai falar que você vai chegar na madrugada porque você estava na igreja. Meu Deus do céu, você é retardado. Você é um retardado, você não sabe, você está perdendo a sua vida, você está fanático. Fanático. Mas se drogar, se embebedar, trair, perder a vida, perder a saúde, não ser improdutivo, né? Pegar doença, tá tudo tranquilo. Mas ir para a igreja, não, então não vamos nem na madrugada, vamos só para a igreja todo dia. Ixi, você tá louco, você tá maluco. Acordar de manhã no domingo, você tá louco. Que isso? Tadinho da criança, deixa ele aí dormindo, coitadinho. Chegou da festinha dos amigos lá, 2, 3 da manhã, tadinho. Deixa ele dormir aí. Mas quantas vezes que a gente já viu lá o jovem, não, eu vou para a igreja. Ah, não, então vai, se vira.
Pega seu dinheiro. Mas ele não trabalha ainda. Não, você vira, você não quer ir para a igreja? Quantas vezes? Quantas pessoas que têm uma visão tão estúpida das coisas? Enquanto estava lá, que levava e buscava, mas na festa, não tinha problema. Saía 2 da manhã para buscar o rapaz, a menina na festa. Não, porque eu sei o que estava fazendo. Eu fui lá e busquei. Certinho. Está indo no caminho certo. Isso aí. Mas quando fala, não, eu vou para a igreja, vou buscar Deus, vou ajudar, vou lá, já saí da escola, vou lá ajudar a organizar, vou lá ajudar a limpar, vou lá ajudar nas necessidades e tal, você é louco, você está doido. Então veja que realmente é uma guerra espiritual da boa. E aqueles que não têm aquela força, que não buscam a força no Senhor, não conseguem realmente. Por isso que a gente vê, infelizmente, muitos evangélicos, para não falar cristãos, porque o cristão é o que se parece com Cristo. Muitos evangélicos religiosos que levam, até se intitulam, não, eu sou crente, sou cristão, tal, com uma vida derrotada. Só fala de luta, só fala de problema, só fala de situações negativas, só fala nisso. Mas uma coisa é você ter um momento assim, ó, tá o Davi aqui com os 400, assim, mas nunca acaba. Não muda nada, um ano pior do que o outro, no máximo igual. Tem coisa muito errada. Aqui chegou uma turma aí, ó, para falar com ele, para viver com ele, para morar com ele. Mas aquilo mudou. Aquilo foi sendo transformado. A relevância dele, a influência dele foi impactando aquelas pessoas. Você não consegue impactar. A palavra não tem te impactado. A verdade não tem sido verdade para você. Às vezes as pessoas falam, eu tomo posse, está ligado, né? Eu peguei o espírito da palavra profética para 2022, tal, 10 vezes mais. Mas quando sai, quando vira as costas, quando vai fazer alguma coisa, quando se depara com um problema, já desespera, já esquece, já não busca mais. Então não adianta. Não adianta. Nós temos que perseguir o pódio. Nós temos que perseguir o primeiro lugar. Porque muitos vão correr. Como nós vemos aqui, ó. 1 Coríntios 9. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Você não sabe disso? Sabe. Fala comigo, corram. Vamos lá, pessoal. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Então não é assim cansar, não. Já estou cansado aqui, aí meu baço aqui está doendo, meu Deus do céu. Não. Você já não sabe que todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Sim, então você quer correr, não quer? Sim ou não? Quem quer correr? Eu vou correr de qualquer jeito? Não. Porque só um ganha o prêmio. É aquele mais focado, mais determinado, mais valente, mais disciplinado. É esse que vai ganhar. Aquele lá que não faz nada. E o outro lá está treinando todo dia, correndo lá 10 quilômetros todo dia. E outro não sai do sofá. E outro não para de comer pizza. Mas ele quer ganhar o número 1, quer ser o primeiro. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos, vamos lá? Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento meia boca. É isso, pessoal? Um treinamento o quê? Rigoroso, para obter uma coroa que dura para sempre, é isso? Não, que logo perece. Então ele queria pelo fato dele ganhar. Ele estava correndo e lutando para ganhar uma coroa que logo perece. Que ele não vai fazer mais nada com aquilo. Uma medalha que você tem, o que aquilo acontece? Não muda alguma coisa? Aquilo lá vale milhões? Não, às vezes é um alumínio lá, um metal.
não é nem ouro de verdade. Eu nem sei se a medalha de ouro da Olimpíada é de ouro de verdade, eu acho que não. Acho que é só a cor dela mesmo. Então vamos supor, eu acho que não é de ouro. Mas você tem uma medalha lá. Você ganhou, beleza, ficou na história. O que aquilo muda para você dali para frente? Não, aquilo não tem poderes mágicos, não tem nada. Mas aquilo representa a sua determinação, o seu esforço. Aquilo representa que você pode, se você focar, você consegue. Então nós vemos aqui, todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Então você vê aqueles atletas, anos e anos, 4, 8 anos, treinando para fazer uma prova de alguns segundos, muitas vezes. Se você analisar, por exemplo, uma corrida de 50, de 100 metros, o cara treina 4, 8 anos para correr 10 segundos. É maluco esse negócio. Mas porque ele sabe que tem também muitos outros treinando tão forte quanto ele. E o que vai se sobressair vai ser aquele que deu um tiquinho a mais. Porque todo mundo lá está no alto nível. Então, se eu quero uma vida incrível, está cheio de ímpio aí de altíssimo nível. Então, por que Deus iria me favorecer se eu sou um preguiçoso, se eu sou uma pessoa procrastinadora, se eu sou uma pessoa que reclama da vida, reclama de tudo, espero que sempre que alguém faça alguma coisa por mim? Por que Deus faria alguma coisa diferente na minha vida se eu não estou nem no nível do ímpio? Porque o ímpio também conquista coisas importantes, a gente sabe, a gente está vendo. Mas o Senhor quer abençoar o seu povo, mas o Senhor também é um Deus justo. O Senhor é a própria justiça. Se o ímpio tem agido com sabedoria, com integridade, ele tem agido com força, com dedicação, com esforço, ele vai ter o resultado. Então não adianta eu falar, se Deus quiser, minha vida vai mudar. Se Deus quiser, o meu casamento vai mudar. Se Deus quiser, minha vida financeira vai mudar. Deus quer. Alguém tem dúvida disso? Deus quer. Mas o que eu estou fazendo para isso? Eu tenho sido uma pessoa que lança palavras abençoadas dentro da minha casa? Eu tenho chamado a minha família para a oração? Eu tenho sido um sacerdote no meu lar? Eu tenho sido um testemunho vivo de um que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, através da minha postura? Eu tenho sido sábio, equilibrado, maduro? Eu tenho buscado resolver os problemas e não jogado para debaixo do tapete? Eu tenho tratado na causa? Eu tenho feito a minha parte? Eu tenho estudado, eu tenho lido, eu tenho me dedicado para ser um profissional melhor, eu tenho controlado a minha ansiedade por gastar, eu tenho organizado as minhas despesas, ou eu estou lá só que passa no cartão, vai lá, pago o mínimo, e vai indo lá, e eu quero que Deus resolva tudo. Não, porque eu já ouvi testemunho aí que a dívida sumiu, que caiu assim para 10, para 5, para 1% do que custava antes, então vou esperar caducar, e o banco faz acordo, eu vou gastando, não, porque eu sou servo de Deus, tal, porque eu preciso. Não mistura as coisas, não. Não mistura as coisas. O Senhor está sondando, está vendo os corações, não vem com malandragem. Não, vou fazendo porque depois a gente negocia. Não, você está lesando alguém, você está de propósito. Uma coisa é ter tido um descontrole, um desequilíbrio, uma coisa antes de você conhecer a palavra, ou dela ser revelada para você de verdade, porque às vezes conhece, mas não é revelada. Aí é diferente. Mas uma coisa que Deus dá livramento, 1, 2, eu continuo voltando ao velho padrão, às velhas obras, fazendo as mesmas coisas, então eu vi que eu não aprendi ainda. Então não houve ainda a transformação, a mudança da minha vida. Não houve ainda. Então muitos querem o primeiro prêmio.
Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. O Paulo aqui estava naquele tempo lá dos romanos, e a coroa era aquela dos louros, né? Aquela coroa de folhinha. Então daqui a pouco ela ia estragar, mas ele ganhou. Mas nós, fala comigo, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Dura para sempre. Então todo mundo, né? Apenas, todos que correm no estádio, só um ganha. Mas estava todo mundo correndo lá. Então veja como é que a vida é uma eterna disputa, né? Uma eterna corrida. Veja só, se a gente for analisar na prática, nós somos vencedores desde a nossa concepção. Porque a nossa concepção já foi uma corrida violenta. Já foi uma disputa violenta. E milhões de espermatozoides deram origem um só. Um só ganhou a corrida. Então nós somos vencedores desde a nossa concepção. Então às vezes você pode achar que você não serve, não fez muita coisa, você não conseguiu estudar isso, ou está numa condição daquele jeito, no mundo ideal que às vezes as pessoas imaginam. E não existe um mundo ideal. O mundo ideal é sempre assim, é da corrida que um só ganha. Você estar aqui foi uma corrida que um só ganhou. Então nós somos competidores e vencedores desde a nossa concepção. Mas ao longo do nosso crescimento, muitas crenças, muita sujeira, muito lixo emocional vai entrando. E nós vamos acreditando que nós não temos potencial para muita coisa. Mas a palavra nos mostra que não é a verdade isso. Não é verdade. Você tem sim muito potencial, você tem muita capacidade, você tem muitas possibilidades. Cada um de nós tem potencial para conquistar grandes coisas, para sermos, fala comigo, relevantes. Nós podemos. Nós podemos, mas não adianta eu ter a promessa. Não adianta o Senhor me dar centenas, milhares de promessas, falar que a minha vida vai ser muito abundante, muito abençoada, e eu não faço a minha parte. Como a bispa gosta de falar, de lembrar. O Senhor podia ter mandado a pedra de Lázaro sair, mas ele não, a pedra eu consigo empurrar. Então, tirem a pedra. Mas quem consegue fazer ressuscitar? Só o Senhor. Então o Senhor quer cooperadores, Ele precisa de cooperadores. Ele não vai fazer tudo. Ele quer que nós tenhamos o esforço. Olha aqui que fala em Provérbios 13:4, que interessante. O preguiçoso muito quer, mas nada alcança. Mas os que trabalham com dedicação prosperam. Então o preguiçoso diz, nossa, eu quero tanta coisa, eu quero uma vida assim poderosa. Mas depois eu vejo isso. Deixa eu dormir um pouquinho mais, deixa eu descansar um pouquinho mais, deixa eu deixar para depois, né? Eu faço depois. Mas eu quero muita coisa. Eu quero ser incrível assim, eu quero que, né, a minha família seja incrível, maravilhosa. Não paro 5 minutos para orar com ela. Cada um no celular, ninguém come na mesa, ninguém ora, ninguém abençoa, mas assim, minha família vai ser assim, incrível. Não, porque o meu casamento, assim, eu quero muito que o meu casamento me responde, abençoa aquele homem, abençoa aquela mulher, Senhor, abençoa, abençoa. Aí chega em casa, ô seu traste, ô abençoado. Você não serve para nada, né? De novo, você não muda mesmo, né? E sai lá a gritaria.
Não, porque eu quero ser 10 vezes mais sábio, incrível. Não leio um livro, não leio a palavra, só assisto TikTok lá, aquelas coisas. Não, eu vou ficar super inteligente, eu vou ficar muito sábio, tal, porque eu quero ser 10 vezes mais, igual o Daniel e os jovens. Pois é, o Daniel, os jovens e mais um monte de menino lá, passaram 3 anos estudando. A sabedoria não veio na cabeça deles do além. Eles estudaram. Eles receberam a graça de Deus, mas eles fizeram a parte natural, eles se esforçaram. Eles se esforçaram para chegar diante do rei e saber história, saber as questões políticas. Eles estudaram e o Senhor os favoreceu. Então não adianta, não, porque eu quero a minha vida profissional incrível, eu quero ser o número 1 do mercado, do meu ramo, tal, mas tem várias empresas muito mais excelentes, que dão um pós-venda melhor, porque tem gente que é assim, misericórdia, o cara só tem potencial para ter um cliente na vida. Aí dá um problema, o cara não atende mais, não responde mais, não volta mais, acabou para ele, acabou, garantia. Garantia foi quando ele saiu da casa do sujeito, quando ele entregou a mercadoria, quando ele fechou o negócio, aquela era a garantia. Até aquele momento, assinou, acabou, pronto. Me pagou? Não quero mais saber, não te atendo, demoro, não dou satisfação. E assim, eu quero minha vida assim que seja maravilhosa, fantástica. Eu quero ser rico, milionário, incrível, mas eu não consigo fazer um cliente fidelizar na minha mão. Mas eu quero conquistar o mundo, né? Eu quero que todos me indiquem. Ô Senhor, me indica. Aí eu pago lá comercial, faço vídeo, faço para o YouTube, coloco lá a página no Google. Nossa, incrível. Eu gasto uma nota lá para botar o meu nome na primeira página do Google. Nossa, incrível, maravilhoso. Aí a pessoa te acha, aí te liga, faz o negócio. Nossa, maravilha. Nunca mais. Nossa, Senhor, o que acontece? Eu oro, eu sou dizimista e ofertante. Eu estou lá, eu unjo a minha empresa. Mas você não é excelente. Você não tem palavra. Mas eu dizimo e oferto, mas você não faz a outra parte. Ah, mas eu oro lá, mas você não faz a outra parte. Não adianta. Não adianta fazer uma coisa e omitir outra. O Senhor já nos ensina isso. Então eu quero que você acredite nisso. Nós sempre podemos mais. Que tipo de vida que nós vamos viver? Vamos lá, vamos fazer esse exercício. Tendo a rotina que você tem hoje. A rotina de oração, a rotina de disciplina, a rotina de trabalho que você tem hoje. Você vai terminar esse ano com o melhor da sua vida? Se você continuar desse jeito, não sei, nessa mesma consistência, nessa mesma disciplina, nesse mesmo foco, ou não, nessa mesma indisciplina, nessa mesma instabilidade, como você estará no final desse ano, daqui a 2, 3, 4, 5? Fazendo o que você faz, você enxerga realmente que a sua vida será uma vida poderosa, incrível, porque todo mundo quer o prêmio. Mas somente 3 sobem ao pódio e apenas 1 leva o prêmio. Fazendo assim, nós vamos correr no estádio e vamos ganhar o prêmio? Ou fazendo assim, nós somente vamos sair da linha de saída lá, da partida, mas nunca chegaremos lá? Temos que analisar isso. Que vida que eu quero viver? Eu tenho agido com coragem, eu tenho rompido, eu tenho tido rompimentos direto, oportunidades que nós temos, como por exemplo da semana passada, do trabalho da madrugada. Todo mundo quer uma vida poderosa, mas quantos realmente que estavam lá na madrugada? Ah, eu não podia por conta do metrô, do ônibus. Ok, você estava na sua casa assistindo? Ah, não, eu estou com sono, você dorme todo dia, mas não tem um trabalho desse todo dia, toda noite.
Não, mas eu quero assim minha vida. Você estava fazendo a sua parte. Então nós precisamos tomar consciência que se nada mudar, nada vai mudar. Nós temos que ter consciência que se eu não fizer o que eu tenho que fazer, ninguém vai fazer. Ninguém pode querer mais a minha vitória do que eu mesmo. Ninguém pode querer mais a minha mudança do que eu mesmo. Por isso que muitas pessoas têm briga. Porque às vezes tem aquele que está querendo mais a sua mudança do que você mesmo, ou você quer mais a mudança do outro do que ele mesmo. Para! Não se desgasta com isso. Não se desgasta, não perca seu tempo. Se o outro não quer mudar, você já falou, você já instruiu, você já fez a sua parte, agora deixa com Deus. Não fica mais se desgastando com isso. Foca em você. Foca no seu crescimento, foca na sua relevância diante de Deus. Seja você o testemunho vivo. Aqueles homens foram abençoados e transformados porque viram o testemunho, viram Deus na vida de Davi. Essa é a diferença. Todo mundo corre, mas somente um leva o prêmio. E se eu não tenho os valores certos, se eu não tenho a prioridade certa, a maioria está chegando no pódio. A maioria está ganhando, conquistando a coroa. Mas é uma coroa perecível. Uma coroa que ele vai morrer e os bilhões que ele tem, os carros, as casas, tudo isso, não vai com ele. Mas nós podemos também tanto ter essa riqueza que logo perece, porque a gente não leva quando nós morrermos, mas ganhar a coroa que dura para sempre, conquistar a coroa que dura para sempre. E essa coroa que dura para sempre me conduz a uma coroa que não dura para sempre. Mas tem gente que busca só pela coroa perecível e ela não tem nada. Ou tem pouco, ou tem durante um tempo. Mas quando nós buscamos pela coroa eterna, sermos relevantes diante de Deus, abençoados pelo Senhor, nós nos tornamos relevantes diante de Deus e dos homens. Nós nos tornamos abençoados diante das pessoas e com os nossos resultados, os frutos disso. Pessoas sendo impactadas, pessoas sendo abençoadas, a família sendo bem encaminhada, bons exemplos, bons testemunhos. Então cabe a nós perseguir esse pódio, esse alvo. Desafiar, sair dessas situações que muitas vezes as pessoas ficam aí na reclamação, na murmuração, e agir, trabalhar, lutar, viver da forma correta. Então, pessoal, ame desafios. Ame desafios. Não tenha medo deles. Queira mais. Busque mais, persiga mais, porque só um vai ganhar o prêmio. E que seja você. Fala, eu vou ganhar esse prêmio. Eu vou conquistar esse prêmio. Você tem que crer nisso. Você tem que crer nisso, senão é a sua vida que está passando. É a sua vida. A palavra diz que a nossa vida é um sopro. Daqui a pouco acabou, daqui a pouco você está com aí 80, 90 anos, daqui a pouco morreu. Acabou. E como nós olhamos para trás, a maioria das pessoas que terminam a vida e falam de arrependimentos, elas não falam necessariamente de coisas que elas fizeram, mas de coisas que elas deixaram de fazer. Coisas que elas deixaram de fazer. As pessoas se arrependem dos seus erros, mas elas fizeram alguma coisa. Ela errou, por isso ela errou. Ela fez alguma coisa, por isso ela errou. Mas muitos chegam no final da vida e olham só com arrependimento. Puxa vida, eu não fui um bom pai, não fui uma boa mãe. Puxa, eu tinha um sonho de ter trabalhar nisso, ter uma empresa disso, e eu fiquei com medo de dar errado, eu passei a vida toda fazendo o que eu não gostava. Eu deveria ter tido uma atitude assim, não tive. Então a maioria das pessoas tem
um sentimento de arrependimento de coisas que elas não fizeram. Então não seja você esse que se arrepende de não ter feito as coisas, de não ter explorado mais, de não ter crescido mais, de não ter se desenvolvido mais, de ter dormido menos, estudado mais, se dedicado mais, buscado mais pela sua família, buscado mais a Deus, buscado ser excelente naquilo que você faz. Porque a vida está passando. Mas como ela está passando? Estamos de progresso em progresso, melhores a cada dia? Ou estamos aí estagnados? Essa é a pior coisa na vida de uma pessoa, é estagnação. Que tudo está andando, menos a vida dela. Tudo está caminhando, menos a fé dela não está desenvolvendo. Os resultados dela não estão aparecendo, porque ela está acomodada. O preguiçoso muito quer e nada alcança. Mas os que trabalham com dedicação, ou seja, pouquinho, todo dia, sendo excelente, buscando avanços, buscando uma boa atitude, buscando ser uma pessoa educada, gentil, abençoada, honesta, íntegra, excelente. Dá lá, dedicação, prosperam. O preguiçoso muito quer, mas ele não faz por onde. Ele cruza os braços, ele apresenta suas justificativas, porque é crise, porque é o mercado, porque é isso, porque é o meu ramo, tal. Cada coisa, pode escolher qualquer coisa, pode ser a marca de celular mais top do mercado, como pode ser a empresa que fabrica saco de lixo. Tem a empresa que é número 1 naquela área. Então não adianta falar, não, porque o meu ramo, não, na sua área, qualquer que seja, tem aquele que é o número 1. Porque as pessoas precisam de tudo. Sempre tem uma necessidade de alguma coisa. Então tem sempre aquela que como tem a de farofa. Tem a empresa de farofa que tem a empresa número 1 que faz farofa. Então, para tudo tem o número 1. Tem de copo de plástico. Vai ter a empresa que mais vende copo de plástico. Então não adianta falar, não, porque é o mercado, porque é isso, é aquilo. Não. Alguém começou, ninguém começa grande. Todo mundo começa pequeno. E vai, no dia a dia, se desenvolvendo. Então, persiga esse pódio. Queira mais da vida. Persiga a coroa que dura para sempre. E você conquistará as demais coisas. Persiga ser relevante diante de Deus. E você será relevante diante dos homens. Amém, pessoal? Amém. Fique em pé, por favor. Eu quero que você coloque a mão no seu coração e vamos falar com o Senhor neste momento. E eu quero que você reflita sobre essa mensagem. Que você abra o seu coração. Que você abra a sua mente. Que você persiga esse pódio. O que é que você pode fazer agora? A partir de hoje, para que você comece a perseguir esse pódio de uma forma consistente, convicta. Porque você vai alcançar esse pódio. Você vai. Você pode. Deus acredita em cada um de nós. Deus investe em cada um de nós. Você não está aqui, você não tem esse dia, você não está aqui, você não está vivo, você não está aqui podendo respirar, tomar decisões. Você pode mudar a sua vida neste momento, neste dia, se você desejar. Mas é exatamente isso. O preguiçoso muito quer, não adianta eu querer. Como diz aquela frase, né? Querer é poder. Não, está tudo errado. O preguiçoso muito quer, mas nada alcança. Querer não é poder, agir é poder. Agir é poder. Eu tenho fé. Você tem obras? Eu vou mostrar a minha fé através das minhas obras. E você que diz que tem fé, mas não tem obras, o que vale isso? Não, porque eu sou uma pessoa de muita fé.
Eu tenho muita fé. Ok? E as obras? Quais as obras que você vai colocar na sua vida a partir de hoje? Pessoal, a gente já está entrando em maio. Nós já estamos entrando em maio. O que será que nós já falamos desde dezembro e já nos esquecemos? O que será que falamos em dezembro e já descumprimos? Já que nós falamos que nós íamos orar mais, cuidar mais da nossa saúde, ter mais tempo com a nossa família, sermos excelentes, disciplinados no nosso trabalho, e continuamos orando só aquela reza diária de vez em quando, né? Às vezes não é nem de todo dia. Lembrando de Deus só quando vem na igreja, o resto do dia está na carne. Continuo lá, querendo trabalhar, sem a bênção de Deus, com a minha casa desajustada. Por orgulho eu não me envolvo com as coisas certas, não vou pedir perdão, não vou chamar para orar, porque eu tenho vergonha de orar, porque eu estou chateado, então não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, também não vou fazer isso, eu estou aqui. E o tempo está passando. E as oportunidades estão aí. O que você se compromete? O que você se compromete de verdade com o Senhor? Que às vezes a gente fala muitas coisas na emoção. Não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal, mas não está lá dentro. Não vai fazer então. Se não estiver dentro de você, não vai acontecer. Se você não entender que a sua vida é uma corrida, e que vários querem o alvo, querem o pódio, o que você decide fazer? Então não vou nem correr, né? Porque já tem tanta gente forte aí, mais rápida do que eu. Ou você vai se levantar de uma forma poderosa e você vai correr também, você vai alcançar e você não vai desistir. Porque é aí que está a diferença dos vencedores. Os vencedores simplesmente eles são os mais consistentes, os mais determinados. São homens e mulheres como nós, que têm suas lutas, suas dores, suas dificuldades, seus problemas, suas dúvidas, mas que decidiram não olhar para isso mais, decidiram olhar para o pódio, para o alvo, para o seu resultado, para o seu objetivo. Então, em nome do Senhor Jesus, vamos despertar, vamos nos posicionar. Que vida que eu quero viver? Mas não adianta querer. Que vida que você decide viver? Tome essa decisão agora em nome de Jesus. Não veja mais, eu queria tanto isso, não. Que vida que você vai viver. Que vida que você decide viver. Quais resultados você decide viver. São resultados estrondosos, impactantes? Ou resultados comuns? Sem muita expressão? Então tenha coragem. Coragem, rompimentos. Ame desafios. Ame desafios. Ame desafios. O Senhor quer nos levantar. O Senhor quer nos esticar. O Senhor quer te colocar num lugar alto, mas tem vários correndo também. Corra mais. Corra mais, lute mais, persevere mais. Corra mais rápido.
Se esforce mais. Decida isso. Daqueles amargurados, daqueles 400 amargurados, endividados, problemáticos, saíram os valentes de Davi. E daqueles valentes tinha os 30. E daqueles 30 tinha os 3. Então é assim. Onde nós ficaremos? Você vai aceitar ficar no grupo dos amargurados? Ou você vai escolher se tornar um dos valentes? E desses valentes, tem vários valentes também, mais valentes até, que fez o grupo dos 30, e desses 30 ainda tinha um grupo dos mais valentes ainda, que tinha os 3. Mas saíram de onde? De qual exemplo? De qual influência? De Davi. Do rejeitado, do perseguido, mas que amava a Deus com todas as suas forças. Que amava a Deus com toda a sua energia, que queria o favor de Deus acima de qualquer coisa, que não buscava agradar pessoas, não buscava ter o favor das pessoas, buscava ter o favor do Senhor. E por buscar isso, o Senhor enviou as Muitas vezes estamos cegos, meu Pai, mas nós temos que lembrar, nós somos vencedores desde o nascimento, desde a nossa concepção. Nós podemos, Senhor, nós podemos correr mais, nós podemos subir ao pódio e levar o prêmio. Nós não queremos mais estar apenas na corrida, nós queremos chegar até o final. E por cima, por cabeça, Senhor. Eu peço, Senhor amado, desperta cada um que até então não acreditava, mas o Senhor acredita em cada um de nós. O Senhor investe, o Senhor crê no nosso potencial. E nós tomamos a decisão de crer também. Nós saímos daqui determinados, meu Pai, a ter uma atitude diferente, uma postura diferente. Eu peço, Senhor, abra as nossas mentes, nos ajuda a ver, nos ajuda a crescer, nos ajuda a desenvolver, meu Pai. Nos ajuda, abre as nossas mentes, Pai, porque se não for pela renovação mental, nós estaremos aprisionados eternamente